Olá, gente. Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre essa ideia, né, dentro do conjunto dos números racionais. A gente já viu um pouquinho da história, a gente viu que dentro desse conjunto a gente tem os números naturais, a gente tem os números inteiros, tá certo? Então a gente tem números positivos, a gente tem números negativos, como vocês podem visualizar aqui. E além disso, a gente tem os números decimais com vírgulas, com frações. E hoje nós vamos aprender, né, ou recordar, a comparar esses números. Então, como é que eu posso fazer a comparação entre o número racional? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que quando eu lido com números racionais, eu vou também estar comparando os números inteiros e também naturais. Então, por exemplo, se eu perguntar aqui o 2 em relação a 1, ele é maior, menor ou igual? Ah, logo vocês vão me dizer, Pro, isso aí é maior, né? O 2 é maior do que 1. Então veja que são positivos e eu posso fazer isso dentro dos racionais. Muito bem. Se eu perguntar assim, o menos 2 e o zero, vocês vão me dizer, Pro, o menos 2 ele é menor do que o zero, porque o menos 2 é negativo. E tudo que é negativo fica abaixo do zero e é menor do que qualquer número positivo. Muito bem. A mesma coisa se eu colocar aqui menos 3 e 5. Então, menos 3 vai ser menor que o 5. Pronto, a mesma coisa que vocês faziam dentro dos inteiros, a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pensar em outro exemplo que acontecia lá nos inteiros. Eu tenho menos 1 e tenho menos 50. O menos 1, ele vai ser o quê? Maior que menos 50. Porque quando eu olho um número negativo, o menos 1 está mais perto que o zero. O menos 50 está bem mais longe. Então, o menos 1, nesse caso, é maior que menos 50. Muito bem, gente. Então, esse raciocínio que a gente já estava tendo com os números inteiros, a gente vai ter também com os números racionais. E agora eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, ó. Existem duas formas, né, desse número racional aparecer, ou ele vai aparecer negativo ou positivo, ou ele vai aparecer em forma de fração. Então, imagine aí, eu vou ter 2 nonos aqui e eu quero saber se esse número ele é maior ou menor que menos 3 quartos. Pense, se o menos 3 quartos está negativo e o 2 nonos está positivo, automaticamente o positivo é maior. Eu não preciso pensar muito para resolver isso aqui. Aqui eu vou colocar outro exemplo, ó, 0, e eu quero saber se o zero ele é maior, menor ou igual a menos 2, essa fração mista aqui, ó, a menos 2 inteiros e 1/5. Então, pensando nisso, vocês vão me dizer, Pro, o zero é maior, porque o zero ele está acima do negativo. Muito bem. Agora eu vou trazer aqui para vocês outro exemplo aqui, ó. Vamos pensar no seguinte: menos 2,48 e menos 1,7. Logo de cara, se você ignorar o sinal de negativo, você vai querer dizer que 2,48 é maior que 1,7. E isso, se fosse positivo, estava correto. Porém, aqui está negativo. Então, o menos 1,7, o menos 1,7 ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Ou seja, ele vai estar mais perto, menos 1,7, ele vai estar mais perto do zero do que o menos 2,48, porque se eu for observar o menos 2,48, ele vai estar aqui, ó, próximo do 3. Então, nesse caso, eu tenho aqui que é menor, tá certo? Eu tenho que o menos 2,48 é menor que menos 1,7. Agora, se fosse positivo, 2,48 e o 1,7. Ah, Pro, agora eu já sei, o 2,48 seria maior. Então, gente, é assim que a gente observa, tá certo? E eu quero trazer só uma observação aqui para vocês, aqui é um exemplo extra, que é o seguinte: digamos que vocês tivessem duas frações positivas, por isso que eu falei que sempre vocês vão estar precisando lembrar de antes, tá? E aqui, 2 nonos e 3 quartos. Se vocês não quiserem fazer equivalência dessa fração, para saber quem é maior, menor ou igual, vocês podem usar a divisão, tá, gente? A divisão de decimais. Você divide 2 por 9.
você vai encontrar aqui aproximadamente 0,2 uma dízima periódica e você divide 3 por 4. Pronto. Isso aqui vai me dar, ó, 0,75. Então, quando eu chego aqui nessa situação, eu sei que 0,75 ele é maior do que 0,2. Por isso, 2 nonos ele é menor que 3 quartos se eu estivesse falando de números positivos, tá certo? Então, fica aí essa dica para vocês. Atenção, sempre que possível, divida a fração, porque quando eu faço a divisão do 2 por 9, eu entendo que a fração é divisão, eu vou encontrar o valor decimal e vai ficar mais fácil para mim olhar quem é maior ou menor. Tá certo? Então, forte abraço, gente, cheiro grande e até breve.